por um lado, assim, a gente poderia pensar que o cinema independente é um cinema independente. A gente tem que pensar realmente de que é essa independência, né? Por um lado, eu acho que isso pode ser chamado uma independência financeira, né? Eu acho que seria, de acordo com uma interpretação, talvez, fazer filme sem ter que recorrer a nenhum tipo de financiamento ou fazer filme por conta própria, vamos dizer assim. Seria realmente independente. Só que hoje a palavra ela diz muito mais do que isso, eu acho. Eu vejo muito, eu penso muito o cinema independente do lado do cinema autoral mesmo, assim. Embora o cinema comercial pode ser um cinema autoral também, né? A própria ideia de cinema de autor surge no contexto do cinema americano, do cinema industrial americano. Então, é um termo que eu acho que ele fica hesitando entre as duas coisas. Por um lado, essa independência dos meios de produção, assim, quer dizer, você conseguir mobilizar os recursos, as pessoas, escolher a forma que você vai trabalhar. Isso eu acho uma questão muito importante em relação ao cinema independente, que para mim é uma liberdade em relação ao método, uma liberdade em relação à forma que você escolhe fazer o seu filme. A partir mais ou menos do governo Lula, da descentralização que o, na época, secretário de Cultura Gilberto Gil promoveu, não só no audiovisual, mas na descentralização geral de todas as áreas de cultura do Brasil, eu acho que o audiovisual cresceu em todos os estados assim, do país. A Ancine foi incrível, essa coisa também das cotas para os estados, sabe? Porque não dá para Minas Gerais assim, competir com o que é a produção de cinema de Rio em São Paulo. E é claro também que a produção independente no mundo inteiro, ela deu um boom a partir dos anos 90, né? Assim, no final da década de 90, você podia comprar a sua câmera mini DV por um preço acessível e comprar um computador em que você podia editar as suas imagens. Essa proliferação dos equipamentos, da facilidade de fazer, acho que teve um impacto muito grande na produção mineira. Assim. Então, acho que tinha muita gente talentosa aqui que no passado não conseguia fazer filmes, que começou a fazer a partir dessas facilidades, e novas gerações que foram surgindo já dentro desse contexto também, com muita coisa para dizer, com muita ideia boa para trabalhar, gente muito talentosa e que conseguiu, independente de conseguir financiamento, independente de recursos, começou a fazer muita coisa. Por exemplo, o Volta na Quinta mesmo, né? Que na verdade é um longa, só que ele foi pensado inicialmente como curta. Ele passou no edital do filme Minas, né? Que tá meio capenga, meio dificuldade de saber se vai prosseguir ou não e tal. Mas ele passou no filme Minas como um projeto de curta-metragem, né? E acabou que o roteiro foi se transformando e acabou virando um longa-metragem, né? E nisso, se for pensar, o dinheiro que a gente ganhou para fazer foi R$87 mil. E isso para fazer um curta-metragem é pouco, né? Fazer um longa-metragem foi muito pouco. É você saber reconhecer o melhor método para você atingir aquilo que você quer atingir. Porque não existe um método a priori, assim, não existe uma forma de fazer que seja certa. E você, enquanto diretor, saber como que você vai mobilizar os recursos, como que você vai juntar as pessoas, qual dinâmica de trabalho você vai impor a esse set, assim, ou seja, como você vai conduzir esse processo, isso é muito... Você precisa de uma sabedoria, de saber o que você quer fazer e saber qual método que você vai escolher para chegar até lá, entende? Uma coisa que a gente pensa assim, meio que instintivamente, assim, é pensar em projetos que sejam simples para serem feitos, assim, né? A gente não pensa assim, a gente nem passa pela nossa cabeça fazer um projeto muito difícil e fazer sem grana, assim. Que é algo que acaba dando uma certa característica mesmo, né? As produtoras, elas não se profissionalizaram tanto quanto em São Paulo ou no Rio. Então, de certa forma, elas
elas ficaram um pouco desocupadas, vamos dizer assim. O ritmo de trabalho não era tão intenso. Então isso permitiu também, e pela vontade dos próprios realizadores, que eles se dedicassem a trabalhos individuais. Então, a pressão comercial, assim, de fazer sucesso comercial nunca foi muito forte, eu acho, em Minas. Acho que a gente tem as políticas públicas são muito incipientes ainda. Eu acho que tem muito o que evoluir quando a gente fala em cinema independente. Por um lado, claro, também não dá para você imaginar que todo mundo que quer fazer um filme vai conseguir recursos para fazer esse filme, vai conseguir cinema para exibir esse filme, vai conseguir ser classificado e entrar em festivais. Mas precisa de muitos editais, precisa de editais que tenham muito mais verba, assim, porque a produção aumentou bastante, né? Não só em BH, assim, mas no Brasil todo. Em Minas, pegando o estado todo, assim, as escolas de cinema aumentaram, assim, se proliferaram, assim, né? Muitas vezes a gente tenta fazer produções independentes mesmo, assim, com os nossos equipamentos, fazer coisas diferentes, mas é claro que dependendo do tipo de produto que você quer fazer, do tipo de projeto, você precisa a maioria dos projetos você precisa de algum dinheiro, né? Ninguém quer ficar o tempo todo fazendo projetos sem dinheiro. A maior dificuldade, sem dúvida, é a distribuição. Isso é um ponto clássico, senso comum. Isso não é de hoje. Desde os anos 60, 70, o cinema brasileiro tem um problema de distribuição. E tem um problema de chegar a um público. E tem um problema de entender quem é esse público, de conseguir chegar ao público, porque as salas estão fechando. Hoje em dia você entra com um filme em cartaz, você fica no máximo 1 semana, 2 semanas no máximo. Porque, infelizmente, muitos filmes que são excelentes produções, assim, às vezes você coloca o filme em cartaz e quase ninguém vem assistir, assim. E aí não estou falando só de cinema brasileiro independente, não, mesmo aí do cinema independente do mundo inteiro e mesmo de diretores consagrados. A gente já passou filmes aqui, por exemplo, do Hong Sang-soo, do Apichatpong, que foram um fracasso de público. Então essa é uma dificuldade grande, assim. E eu acho que não tem soluções prontas, não é só também incentivo, não é só dinheiro. Eu acho que tem muita coisa que passa mesmo por cultura, por educação, por as pessoas irem conhecendo o cinema desde a escola, entrando em contato com outros tipos de filmes. Às vezes a pessoa que passou a vida inteira vendo filme só na sessão da tarde, na Globo, ou blockbuster da vez no shopping, provavelmente vai ter uma resistência e não vai se interessar por produções mais alternativas. Tem muita gente lutando para tentar conseguir formas diferentes de distribuir. Acho que a internet é muito importante nisso. Os festivais de cinema que pipocaram por todo o Brasil, né? Assim, eu vejo muito mais cinema brasileiro nos festivais do que em cinema comercial. E também salas como essa, Humberto Mauro, que é uma sala pública, que passa assim, filmes interessantes e independentes do mundo inteiro e também muitos filmes brasileiros. É um problema também de comunicação, assim, de conseguir furar um pouco essa barreira, porque nós, em geral, as pessoas que fazem cinema e arte no geral, a gente classe média, rica ou classe média alta, em geral, entende? Assim, isso não é uma regra. E isso é um problema também. É um problema, porque parece que cria-se uma espécie de mundo à parte, assim, como se esse fosse o mundo do cinema e tudo se resolvesse ali e pronto. E não, esse país é enorme, tem milhares, né? Belo Horizonte não se resume ao Cine Humberto Mauro, ao Belas Artes ou mesmo ao Parque Savassi. A quantidade dessa cidade é gigantesca. E a gente não consegue se comunicar, não tem canais de comunicação para falar com essas pessoas. Às vezes por causa dos próprios filmes, talvez esses filmes não estão falando delas. Às vezes não. Então, sei lá, eu penso um filme como Ela Volta na Quinta ou Vizinhança, que são filmes que estão falando desse lugar, falando um pouco da periferia, enfim. E esses filmes foram pouco vistos lá e eu acho que talvez tivesse um interesse lá. Acho que talvez as pessoas pudessem ter um diálogo ali. Olha, cinema para mim é a sala escura, tela grande. Eu penso hoje muito mais no cinema como o ambiente de imersão para entrar em contato com o filme
do que qualquer outra coisa, assim, porque acho que filme tá cheio, assim, filme, hoje você tem filme de todo tipo, filme feito em película, filme feito em digital, filme que pode ser visto no celular, na TV. Para mim, o que acho que o significado da palavra cinema eu estou associando muito ao ambiente mesmo, da sala de cinema, que transforma, que para mim é o melhor ambiente para se ver um bom filme, assim. Nossa, isso é uma pergunta que eu sempre uso, assim. Eu realmente não sei falar, assim. Tipo assim, tem essas definições clássicas, assim, mas é difícil cair no... É fácil cair no normal, assim, né? Mas eu acho que cinema é um modo de se expressar excelente, assim, né? Que tem uma beleza, que pode alcançar uma beleza muito grande, assim. O cinema, para mim, é como os cineastas veem a vida. E isso me ajuda a ver a minha própria vida. E quando eu faço filmes também eu quero contar alguma coisa que eu acho interessante da vida para alguém. Acho que é uma arte, é uma das formas possíveis de fazer arte, tem várias, cinema é uma delas.